Eu fui um homem de voz, uma voz que por anos ecoou em púlpitos, prometendo verdades que eu mal compreendia. Mas há um tempo, essa mesma voz silenciou. Foi um castigo, uma bênção? Eu não sabia. O que eu sei é que perdi tudo, antes de encontrar o que realmente importava. E essa é a minha história. A história de como um pastor perdeu a voz, zombando dos pobres que oravam a São Francisco, e como então ele me fez falar novamente. Minha infância foi nas vielas poeirentas, sob um sol que pastigava o asfalto. A esperança era um murcho. Eu era Elias, um menino de olhos grandes e inquietos, filho de uma costureira que mal sustentava a casa. Meu pai, ausente. Desde os 8 anos carreguei o peso de uma humilhação silenciosa. Vi a fé ser usada como régua, medindo o valor das pessoas. Na igreja local, os bancos eram duros, as promessas de prosperidade vazias. Ali, eu ouvia que a bênção vinha com a fartura material. A pobreza, um sussurro, era sinal de falha, de uma fé incompleta. Acreditava ser invisível aos olhos de Deus, um espectador, indigno de qualquer milagre. Essa mentira interna, a carência material como prova de um espírito deficiente, corroeu minha alma. Minha autoestima definhava. Aos 10 anos, a ideia estava tatuada em mim. Prosperidade era virtude, miséria, um veredito divino. Observava os fiéis abastados, suas doações elogiadas do púlpito. Neles eu via a fé que acreditava não possuir. Tentei emular essa devoção. Ajoelhava-me por horas, repetia orações, quase desesperado. Queria um sinal, uma migalha de reconhecimento, algo para apagar a mancha da minha condição. Mas o silêncio era a única resposta. A ausência de milagres reforçava minha indignidade. A cada domingo, o peso da inadequação crescia. A casa de Deus virou um palco da minha humilhação silenciosa. Minha fé, frágil, começava a se despedaçar. Aos 12, a esperança deu lugar à resignação. Eu não me ajoelhava mais com fervor. As preces eram murmúrios mecânicos, sem alma. A igreja, antes refúgio, era um lembrete constante da minha falha. Comecei a observar outros, os marginalizados, aqueles que, como eu, ocupavam os bancos distantes, invisíveis. Neles vi um espelho da minha invisibilidade, uma irmandade silenciosa. A retórica do púlpito, antes reverenciada, soava vazia, um eco distante de promessas. Promessas que nunca se concretizavam para os desfavorecidos. Uma semente de ceticismo brotava em meu coração, questionando a justiça de um Deus que parecia favorecer uns e esquecer outros. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A injustiça, antes difusa, solidificou-se em uma certeza amarga. Comecei a ver a fé não como um bálsamo, mas como uma ferramenta usada pelos poderosos para manter os desfavorecidos em seu lugar, prometendo recompensas celestiais em troca de privações terrenas. Meu olhar perscrutava a hipocrisia, nos sorrisos forçados, nas doações ostentosas. A miséria persistia, à sombra da opulência da igreja. Eu me perguntava, a salvação era uma mercadoria? Acessível só a quem podia pagar? Com dinheiro ou obediência cega? O eco das palavras do pastor sobre a caridade divina soava como zombaria cruel. Meus ouvidos surdos às promessas vazias, atentos aos gritos silenciosos do meu desespero e dos que me cercavam. A busca por um significado genuíno começou a me levar para além dos muros da igreja. Então eu comecei a perambular pelos becos empoeirados, vielas esquecidas, onde a fé parecia ser a única posse, e ainda assim era constantemente testada pela fome, pela doença. Eu via mães amamentando filhos famintos, idosos com olhares perdidos, crianças brincando no lixo, suas risadas abafadas pela crueza da realidade, longe dos vitrais coloridos, da retórica vazia. A verdadeira espiritualidade, pensei eu,
residia na resiliência silenciosa dessas pessoas. Na sua capacidade de encontrar esperança, em meio ao desespero, passava horas observando, ouvindo, sentindo a pulsação de uma comunidade à margem. Suas preces, eu percebia, eram mais autênticas, mais urgentes, do que qualquer sermão proferido do púlpito. Essa imersão no sofrimento real solidificou minha convicção. A fé, para ser verdadeira, precisava de ações concretas, não de promessas distantes. Eu comecei a questionar tudo que eu havia pregado, as cruzes douradas. Os sermões eloquentes da minha igreja pareciam vazios agora. Um contraste gritante com a crueza e a sinceridade das súplicas que eu ouvia nos becos. Uma angústia profunda tomou conta de mim, um misto de vergonha e iluminação. Eu me sentia um impostor, um mercador de esperanças fúteis, enquanto essas pessoas viviam a fé, na sua forma mais pura e desesperada. A voz que eu usava para proferir dogmas e julgamentos parecia pesada agora, carregada de uma culpa silenciosa. Eu desejava ardentemente desfazer as palavras ocas, substituí-las por atos de compaixão genuína. Minha alma estava em ebulição, clamando por uma redenção que eu ainda não sabia como alcançar. Se você já sentiu esse chamado, diga, abre meus olhos. A cada tentativa de erguer a voz no púlpito, um nó apertava minha garganta. As palavras, antes jorrando com facilidade, agora se engasgavam, tornando-se um sussurro rouco e fraco. O microfone, outrora amplificador da minha autoridade, parecia zombar da minha nova impotência. Meus sermões viraram monólogos internos, onde a culpa e o remorso eram os únicos ouvintes. A congregação, acostumada à minha oratória vibrante, notou a mudança, a hesitação, o silêncio crescente que preenchia os espaços entre minhas frases. Eu senti o peso do olhar de cada fiel, um espelho da minha própria falha. Tentava forçar as palavras, mas elas simplesmente não vinham, aprisionadas por uma barreira invisível, um castigo, talvez, por toda a falsidade que um dia proferi. O desespero tomou conta, noites longas, preenchidas pelos ecos das minhas palavras vazias, e o silêncio ensurdecedor da alma. A igreja, antes meu palco, virara uma prisão. Os fiéis, antes admiradores, agora me olhavam com pena e desilusão. Eu sentia a urgência de uma redenção, um sinal que me fizesse reencontrar minha voz e fé. A cada pregação falha, a vergonha se aprofundava, a dúvida corroía meu espírito. Foi então que num último fio de esperança, eu me vi de volta às vielas. Não como observador curioso, mas como um náufrago buscando terra firme. Aquelas mesmas ruas, antes palco de minha hipocrisia silenciosa, agora me chamavam. Não mais para zombar, mas para suplicar. Eu não sabia o que procurava, mas sabia que não estava nos púlpitos dourados. Estava ali entre os escombros da minha antiga fé, que comecei a ver. Não os templos grandiosos, mas os pequenos altares improvisados, imagens desgastadas de um santo, envolto em um hábito marrom, com animais aos pés. São Francisco. O nome, antes motivo de escárnio em meus sermões sobre prosperidade material, agora sussurrava em meu subconsciente. Minha mente, treinada em dogmas e teologias complexas, resistia. Como um santo que abraçava a pobreza, poderia oferecer a redenção que eu, um pastor falido, precisava. Eu havia pregado contra a idolatria, contra a fé ingênua dos que confiavam em santos menores, como eu os chamava. A ironia era um golpe no estômago, mas a urgência dentro de mim era maior que qualquer dogma. Observei uma mulher idosa, suas mãos calejadas apertando um terço simples, seus olhos marejados fixos na pequena imagem de gesso. Ela não pedia riqueza nem poder. Suas palavras eram um lamento suave, uma súplica por pão para os netos, por saúde para o marido doente. Fé desprovida de artifícios,
de exigências, uma fé que eu, em minha arrogância, havia desprezado. Algo se moveu dentro de mim. Não era a culpa habitual, nem o remorso. Era algo mais sutil, mais profundo. Uma pontada de inveja, talvez. Inveja daquela simplicidade, daquela entrega total desinteressada. Eu, que havia prometido fortunas celestiais, não conseguia nem mesmo sussurrar uma prece genuína. A voz que eu perdera era a voz da verdade, da humildade. E aquela mulher, em sua miséria, possuía ambas, a cada dia. Meu olhar se demorava mais nas pequenas capelas de rua, nos oratórios improvisados. Eu via a devoção a São Francisco em cada canto. Crianças oferecendo flores silvestres. Homens e mulheres, após um dia exaustivo de trabalho, parando para um breve momento de oração. Não havia ostentação, não havia julgamento. Apenas uma fé resiliente, brotando do chão duro da realidade. As imagens do santo, com os pássaros e os lobos, antes vistas como folclore, começaram a ganhar um novo significado. O homem que falava com os animais, que abraçava os leprosos, que renunciou a tudo para seguir um caminho de pobreza e serviço. Era o oposto de tudo que eu havia ensinado. O oposto de tudo que eu havia sido. E ainda assim, uma estranha atração me puxava para essa antítese. Eu estava à beira de um abismo. De um lado, o vazio da minha antiga vida, a culpa que me sufocava. Do outro, um caminho desconhecido, pavimentado pela humildade e pelo sacrifício, personificado naquele santo dos pobres. Minha mente gritava para resistir. Meu coração, exausto, ansiava por paz. Foi em uma noite de chuva torrencial, com o barulho das gotas mascarando meus próprios soluços, que eu tomei uma decisão. Uma decisão impulsionada não pela razão, mas por um desespero visceral. Eu precisava entender, precisava sentir, precisava de alguma forma me reconectar com o sagrado que eu havia profanado. Eu precisava encontrar São Francisco. A busca no início foi literal. Eu vasculhei cada viela, cada beco, cada mercado de rua, procurando não por uma igreja, mas por um sinal. Queria ver onde e como São Francisco vivia na alma daquelas pessoas. Encontrei-o em estatuetas de gesso rachadas, em medalhas enferrujadas penduradas em pescoços magros, em pequenos santuários improvisados em muros pichados. Eram sempre os mais pobres, os mais marginalizados, que se apegavam a ele com uma devoção que eu nunca vira em meus luxuosos púlpitos. Eles não pediam milagres espetaculares, mas a força para suportar mais um dia, um prato de comida, a cura de uma tosse persistente. Sua fé era o fio tênue, mas inquebrável, tecida na própria fibra de sua existência precária. Eu me aproximei de um grupo de catadores de lixo que dividiam um pedaço de pão seco sob a sombra de um viaduto. Entre eles, uma imagem de São Francisco, pequena e desbotada, era reverenciada com a mesma seriedade de um altar catedralício. Um deles, um homem de pele curtida e olhos cansados, notou meu olhar. Ele me ofereceu um pedaço de seu pão. Aceitei, hesitante. O gesto, tão simples, me atingiu mais profundamente do que qualquer sermão sobre caridade que eu já havia proferido. Ali, na partilha genuína de quem tinha tão pouco, eu vi a essência da fé que eu havia mercantilizado. Minha garganta apertou, não pela culpa, mas por uma emoção nova e avassaladora. Era a gratidão. E uma vergonha ainda mais profunda por minha antiga cegueira. Comecei a ler tudo o que podia sobre São Francisco, não os tratados teológicos complexos que eu estudava na seminário, mas as hagiografias simples, as lendas populares, a história do jovem rico que renunciou a tudo, que abraçou a pobreza como sua senhora, que conversava com os pássaros e pregava para os lobos. Cada palavra era um espelho, refletindo a caricatura do homem que eu havia me tornado. Eu, que buscava a glória e o reconhecimento. Ele que buscava a humildade e o anonimato. Eu, que pregava a prosperidade material.
Ele que encontrava a riqueza na ausência de bens. O contraste era brutal e me dilacerava. As noites eram preenchidas por reflexões dolorosas. Eu revivia cada sermão onde havia zombado da superstição dos pobres. Cada vez que havia ridicularizado a devoção a santos, especialmente a São Francisco, vendo-o como um desvio da verdadeira fé. As palavras agora ecoavam em minha mente como chicotes, cada uma delas um golpe contra minha própria alma. A imagem do santo dos pobres, antes objeto de escárnio, agora pairava sobre mim, não como um juiz, mas como um guia silencioso, apontando para um caminho que eu, em minha cegueira, havia ignorado. Eu comecei a passar meus dias nas vielas, não mais observando de longe, mas me misturando. Aprendi a ouvir as histórias, a partilhar o silêncio, a sentir o pulsar da vida na sua forma mais crua e autêntica. Vi a fé se manifestar em pequenos atos de bondade, em sorrisos cansados, em mãos estendidas. São Francisco não era apenas uma imagem, ele era um espírito vivo naqueles que o reverenciavam, um ideal de compaixão e desapego que eu, paradoxalmente, encontrava em um ambiente que eu havia condenado. Minha voz ainda estava presa, mas meu coração, antes endurecido, começava a se abrir. A busca por São Francisco estava se tornando a busca por mim mesmo. Eu sentia uma transformação silenciosa, um desmantelamento de velhas estruturas, uma reconstrução interna que ainda não tinha nome, mas que me puxava para uma nova forma de ser. Minha voz, silenciada pela arrogância, havia me forçado a uma escuta profunda. Sem a capacidade de pregar ou argumentar, eu me tornei um receptáculo, absorvendo as nuances da vida que antes eu apenas sobrevoava. Os efieles não eram mais um cenário, mas um útero onde eu estava sendo gestado novamente. Eu comecei a notar a beleza nos detalhes que antes me eram invisíveis. O canto de um sabiá em meio ao lixo, a resiliência de uma flor brotando do concreto rachado, a dignidade nos olhos de quem não tinha nada além da própria fé. E em cada um desses vislumbres, eu via a presença silenciosa de São Francisco, não como um santo distante, mas como um eco vivo na alma daquela gente. Meu corpo, antes acostumado ao conforto dos estúdios de televisão e dos carros climatizados, começou a se adaptar à dureza do chão, ao cheiro da rua, ao calor do sol impiedoso. Me sentava com os catadores, não para evangelizá-los, mas para partilhar o silêncio, para entender seus rituais de sobrevivência. Eles me ofereciam um gole d'água, um pedaço de fruta, e eu aceitava, não por necessidade física, mas por uma necessidade da alma. Cada aceitação era um pequeno exorcismo da minha antiga vaidade, um passo em direção à humildade que eu tanto desprezara. A vergonha ainda me visitava, mas agora vinha acompanhada de uma estranha sensação de alívio, como se cada camada de meu antigo eu estivesse se desprendendo, revelando algo mais verdadeiro por baixo. Passei a ajudar onde podia, com gestos. Carregava sacolas para uma idosa, ajudava a empurrar um carrinho de reciclagem, distribuía os poucos trocados que ainda me restavam. Eram atos pequenos, desprovidos de holofotes ou reconhecimento. Eram apenas atos de serviço, a essência do que São Francisco havia pregado. E a cada gesto, eu senti um minúsculo tremor, um despertar em meu peito, como se a vida estivesse voltando a pulsar em veias há muito tempo adormecidas. A ausência da minha voz, antes uma maldição, agora parecia um presente. Ela me impedia de recair nos velhos hábitos de proferir palavras vazias. Ela me forçava a ser, a sentir, a agir, sem a necessidade de um discurso grandioso. As imagens de São Francisco, espalhadas por ali, deixaram de ser apenas objetos de devoção popular para se tornarem espelhos. Eu via o santo abraçando o lobo e me perguntava quantos lobos eu havia afugentado com meus julgamentos. Via-o falando com os pássaros e percebia o quanto eu havia me desconectado da linguagem mais pura da natureza. A pobreza, que eu antes associava ao fracasso e à falta de fé,
revelava-se agora como um caminho para a liberdade, para a verdadeira dependência de Deus e da comunidade, e não das riquezas materiais. Essa inversão de valores era um cismo em minha alma, desmoronando cada pilar da minha teologia da prosperidade. Eu estava imerso em uma contradição viva, um pastor sem voz, buscando redenção na fé dos marginalizados que ele havia condenado. O paradoxo era doloroso, mas também libertador. A cada dia eu me afastava mais do homem que havia sido, e me aproximava de uma versão de mim mesmo que eu nunca soubera que existia. Minha mente, antes tão focada em doutrinas e hierarquias, começava a enxergar a espiritualidade na sua forma mais crua e bela, despojada de artifícios. Era uma fé que não precisava de templos grandiosos, nem de sermões eloquentes. Uma fé que brotava do chão, do coração simples, da partilha de um pedaço de pão. E em meio a essa revelação, a pergunta persistia: seria possível para mim, um homem tão quebrado, encontrar uma nova voz ou um novo propósito neste caminho de despojamento? A busca por uma nova voz não era mais sobre as cordas vocais, mas sobre a ressonância da alma. A cada dia, o silêncio se tornava menos uma prisão e mais um santuário. Nele eu conseguia ouvir. Ouvir o choro abafado de uma mãe, o riso rouco de um velho, o murmúrio das orações sussurradas ao anoitecer. Eu aprendi a falar com os olhos, com um aceno de cabeça, com um sorriso que antes eu reservava apenas para as câmeras. A comunicação se tornou mais profunda, mais visceral, desprovida da retórica vazia que havia marcado minha existência anterior. Eu não precisava de palavras para sentir a dor de um joelho machucado, nem para compartilhar a alegria de uma refeição dividida. Minha presença, antes estranha, começou a ser aceita. As crianças paravam de me encarar com desconfiança e passavam a me oferecer seus brinquedos improvisados. Os adultos, que antes me viam como um forasteiro curioso, agora me convidavam para sentar em seus degraus, para partilhar o calor de um chá fraco. Eu já não era o pastor famoso, o homem da televisão. Eu era apenas o homem do silêncio, um entre eles, que carregava as mesmas marcas da vida nas vielas. Eles não sabiam da minha história, da minha queda, e eu não sentia a necessidade de contá-la. Minha redenção não estava em confissões grandiosas, mas na quietude da convivência, na aceitação mútua. A figura de São Francisco, que antes me parecia um ideal inatingível, começou a se desdobrar em atos cotidianos. Era o catador que dividia sua água com um cão vadio, a mulher que estendia a mão para um vizinho doente, o menino que protegia um passarinho ferido. Em cada um desses gestos, eu via o espírito franciscano vivo, palpável, despretensioso. Eles não estavam tentando emular um santo. Eles eram o que São Francisco representava, na sua essência mais pura. A pobreza não era uma maldição, mas uma lente que aguçava a compaixão, que revelava a interconexão de todas as vidas. Eu me lembrava dos meus sermões sobre o poder da palavra, sobre a unção que saía da minha boca. Que ironia! Agora, a verdadeira unção estava no silêncio, na observação, na ação desinteressada. A voz que eu buscava não era para pregar, mas para ser um instrumento de paz, de amor, de cura, sem a necessidade de um microfone. Minhas mãos, antes acostumadas a manusear livros caros e a receber aplausos, agora estavam sujas de terra, de graxa, de vida. E, surpreendentemente, elas pareciam mais cheias, mais íteis do que nunca. A vergonha, embora ainda uma sombra, era lentamente substituída por uma humildade profunda. Eu havia desprezado essas pessoas, suas crenças, sua simplicidade. Agora, eles eram meus mestres. Eles me ensinavam sobre resiliência sem queixas, sobre fé sem espetáculo, sobre amor sem condições. Cada dia era uma aula, cada interação, um sermão silencioso. Eu estava sendo reeducado, não por teólogos renomados, mas pelos despossuídos, pelos esquecidos. A cidade, antes um palco para minha vaidade, agora era uma escola de vida,
onde São Francisco era o professor invisível, presente em cada ato de bondade, em cada gesto de partilha. A ideia de retornar à minha antiga vida, aos púlpitos, aos holofotes, tornava-se cada vez mais distante, quase absurda. Aquilo que eu havia considerado sucesso agora parecia um vazio ensurdecedor. O barulho do mundo que eu havia habitado era uma cacofonia em contraste com a melodia sutil daquelas vielas, onde a vida pulsava com uma verdade crua e inegável. A minha voz literal continuava ausente, mas eu sentia que estava encontrando uma nova forma de comunicação, uma que transcende as palavras, que fala diretamente ao coração. Eu estava aprendendo a ouvir o que não era dito, a ver o que era invisível. E nesse processo, eu começava a vislumbrar um propósito, um caminho que não exigia o retorno da minha voz, mas a completa entrega do meu ser. Este novo caminho não era um retorno, mas uma ascensão a uma dimensão de fé que eu jamais havia conhecido. O silêncio, que antes era um castigo, tornara-se agora o mais eloquente dos mestres. Nele, eu desaprendi a julgar, a condenar, a categorizar. Aprendi a ver a alma humana em sua nudez mais sincera, desprovida dos rótulos que a sociedade impunha. As histórias que eu ouvia, não com os ouvidos, mas com o coração, eram sermões mais poderosos do que qualquer um que eu já houvesse proferido. Eram narrativas de resiliência inabalável, de esperança que brotava do desespero, de uma fé que não questionava a ausência, mas celebrava a presença de Deus nos pequenos gestos de bondade mútua. Eu me lembrava das minhas pregações sobre a bênção da prosperidade, sobre o sucesso material como prova do favor divino. Que cegueira! A verdadeira prosperidade estava ali, na partilha de um pão, na água fresca oferecida, no ombro amigo em meio à dor. Eles, os desfavorecidos, que eu tanto havia desprezado, eram os verdadeiros ricos, detentores de uma sabedoria que o dinheiro não comprava e que a teologia acadêmica não ensinava. Eu, o pastor renomado, era o verdadeiro pobre, esvaziado de tudo o que importava. E agora, por um milagre sutil, estava sendo preenchido por uma riqueza imaterial. Minha antiga fé era um edifício imponente, com muitas regras e pouca graça. A fé que eu agora respirava nas vielas era um sopro, uma planta que crescia no concreto, desafiando a lógica. Não precisava de dogmas complexos, apenas de uma entrega simples e confiante. São Francisco, para mim, deixara de ser uma imagem em estátua ou ideal distante. Ele era a própria encarnação daquela fé, viva no olhar de uma criança faminta, na mão estendida de um morador de rua, na persistência de uma mulher que lavava roupa em um tanque improvisado. Ele não era um santo a ser adorado, mas um caminho a ser trilhado, um convite a despojar-se para encontrar o essencial. A ideia de que Deus estava lá fora, em algum templo suntuoso ou em um céu distante, desmoronou. Ele estava aqui, no cheiro da terra molhada, no abraço de um amigo, na força que impelia essas pessoas a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. O milagre não era a cura espetacular, mas a capacidade de encontrar alegria em meio à escassez, de manter a dignidade quando tudo conspirava para roubá-la. Eu estava aprendendo a linguagem de Deus através do silêncio e da simplicidade, uma linguagem que minha voz grandiosa jamais soubera traduzir. A voz que eu havia perdido não era a minha verdadeira voz. Aquela era apenas um eco da minha vaidade, da minha necessidade de ser ouvido e admirado. A voz que eu estava encontrando era a voz do meu espírito, purificada pelo fogo da humildade. Ela não precisava de cordas vocais para se manifestar. Ela se expressava em cada gesto de serviço, em cada olhar de compaixão, em cada momento de silêncio compartilhado. Eu estava aprendendo a falar com a minha própria existência, a ser uma mensagem viva, desprovida das palavras que antes me aprisionavam. O despojamento total de minha antiga identidade
era, na verdade, a fundação para a construção de um novo eu, mais autêntico e conectado. A cada dia, eu sentia que estava mais perto de entender o verdadeiro propósito da minha queda, e que talvez, apenas talvez, o silêncio não fosse o fim da minha história, mas o prólogo de um novo começo, onde a verdadeira comunicação não residia no som, mas na essência do ser. A minha antiga vida, com seus aplausos e holofotes, começou a se desintegrar em uma memória distante, tão irreal quanto um sonho febril. As vaidades, os títulos, a busca incessante por reconhecimento, tudo se dissolveu na crueza daquelas vielas, onde a única moeda de valor era a solidariedade. Eu já não me lembrava do som da minha própria voz, e a ironia de ser um pregador mudo não me atormentava mais. Em vez disso, encontrava paz na quietude, uma força que eu jamais soubera que possuía. A ausência de palavras me forçou a buscar outras formas de expressão, mais autênticas, mais enraizadas na experiência humana compartilhada. Eu me tornei um par de mãos que ajudavam a carregar baldes de água, um ombro para apoiar um vizinho em luto, um sorriso silencioso para uma criança assustada. Minhas mãos, antes imaculadas e apenas para oração ou bênção, agora estavam calejadas, marcadas pelas tarefas diárias, mas paradoxalmente sentiam-se mais santificadas. O suor que escorria pelo meu rosto era uma oferenda, não um castigo. Eu não estava mais tentando impressionar Deus ou os homens. Eu estava simplesmente existindo, servindo. E nesse processo, sentia-me mais próximo do divino do que em qualquer púlpito suntuoso. A comunidade que inicialmente me acolheu com uma curiosidade cautelosa, passou a me ver como uma parte intrínseca do seu tecido. Não havia perguntas sobre meu passado, nem julgamentos sobre minha queda. Havia apenas a aceitação simples e incondicional. Eles me ensinavam sem saber a essência do amor agápico, aquele que não exige nada em troca, que simplesmente é. Eu me vi consertando telhados, ajudando a montar pequenas feiras, compartilhando o pouco que tinha, com uma generosidade que antes me era estranha. Cada ato, por menor que fosse, era uma oração silenciosa, um sermão encarnado. São Francisco não era mais um ideal distante, mas um companheiro de jornada, presente em cada ato de despojamento e serviço. Eu o via na resiliência da mulher que cultivava um pequeno jardim em meio ao entulho, na alegria das crianças que transformavam lixo em brinquedos, na dignidade dos homens que, mesmo na miséria, mantinham a esperança. Eles eram os verdadeiros franciscanos, vivendo a pobreza como um caminho para a santidade, sem sermões ou doutrinas complexas, apenas com a vida. E eu, o ex-pastor eloquente, era agora o aprendiz silencioso, despojando-me de todas as minhas antigas certezas para abraçar uma fé viva e visceral. A ideia de que Deus exigia sacrifícios grandiosos ou rituais elaborados desmoronou. Ele estava na simplicidade de um olhar de gratidão, no calor de uma mão estendida, no silêncio que unia corações. Eu estava aprendendo a linguagem do Espírito, aquela que não precisava de som para ser compreendida, que falava diretamente à alma. Minha voz literal continuava ausente, mas eu sentia que estava encontrando uma nova forma de comunicação, uma que transcende as palavras, que fala diretamente ao coração. Eu estava aprendendo a ouvir o que não era dito, a ver o que era invisível, e nesse processo eu começava a vislumbrar um propósito, um caminho que não exigia o retorno da minha voz, mas a completa entrega do meu ser. Este novo caminho não era um retorno, mas uma ascensão a uma dimensão de fé que eu jamais havia conhecido, onde o silêncio era a melodia mais pura. Nessa melodia, encontrava a ressonância da verdade, um eco que me guiava para além das aparências, em direção à essência de tudo o que é sagrado. Foi então no silêncio de cada ato de amor que minha verdadeira voz se revelou, não em palavras, mas na eloquência de uma vida entregue,
provando que Deus, de fato, me fez falar novamente, de um modo que transcende todo o som.